faça se estou em meio ao fogo? Outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha. Sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que vive em mim. Há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Oh, há um outro na fornalha. Posso ver, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Posso rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sob os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas. Posso ver a luz, vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Posso rugir lá do alto, tua presença está. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que tempo especial nós estamos nessa manhã aqui, reunidos para adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Você aí na sua casa, nós aqui na igreja,
louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a orar, falar com Deus, apresentar o seu coração àquele que vive e reina para sempre. A palavra de Deus diz que o Senhor está em todos os lugares, Ele é onipresente, Ele está aí onde você está, também está aqui conosco. Portanto, quero convidá-lo a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas pelo Teu Filho Jesus. Pai, que nesse tempo o Teu Espírito Santo, Ele possa abençoar as vidas, tratar os corações, curar pessoas, salvar, meu Deus. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus, abençoe a todas essas pessoas e que o Teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a louvar ao Senhor, exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Esse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação.
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Irmãos queridos, quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus é bom em todo tempo o Senhor é bom.
É bom estarmos reunidos para adorar o nome do Senhor. Essa semana que passou foi uma semana marcante nas nossas vidas. Nós tivemos a nossa semana de oração e eu creio que a semana de oração ela veio para ficar. Muita gente já tem falado, olha pastor, se não der para fazer os 2 horários, vamos fazer pelo menos em um horário as nossas lives de oração. Quero também agradecer a você pelo seu engajamento social. Deus tem nos dado a oportunidade de socorrer tantas pessoas, de abençoar tantas pessoas, e eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus também pela sua fidelidade na devolução de dízimos e de ofertas. E quero desafiá-lo para que você, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, não deixe, não abandone o privilégio que é sermos fiéis a Deus na devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Posso orar com você, pedindo que Deus, nessa manhã, fale aos nossos corações, pedindo que nessa manhã o Senhor Deus traga a luz àqueles pontos de escuridão da nossa vida, pedindo que Deus, nesta manhã, nos dê aquele abraço que tanto precisamos. Quantas vezes nessa época que a gente está vivendo, né, que a gente não pode se abraçar, quanta falta faz um abraço. Eu quero orar pedindo que o abraço do Senhor te envolva nessa hora. Amado Deus, eu quero te agradecer pelas oportunidades que por tua graça temos tido. Te agradeço pela vida, te agradeço, ó Deus, pela bênção da saúde. Nesta hora, Senhor, apresentamos-te os enfermos da tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor estenda a tua mão de cura e de restauração. Apresentamos também, ó Deus, as famílias enlutadas. Que o Senhor possa visitar e consolar a cada uma, em nome de Jesus. Amém. Sabe, a partir desta manhã, eu quero gastar um tempo com você neste domingo, e tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, também no próximo domingo, pensando um pouco com você sobre a carta escrita pelo apóstolo Pedro. Na verdade, a primeira carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro. Alguns estudiosos vão dizer que se Filipenses é a carta da alegria, 1 Pedro pode ser entendida como a carta da esperança. A carta de 1 Pedro foi dirigida a uma comunidade de fé que vivia momentos de grande estresse. E nessa semana, no Papo de Primeira, que está lá no nosso canal do YouTube, quando eu conversava com a Cristiane sobre estresse, ela trouxe uma definição muito fantástica sobre estresse, citando uma médica psiquiatra, quando ela dizia que o estresse se dá quando eu tenho aquilo que eu não queria ter. E talvez seja essa a realidade dos nossos dias. Tudo que nós estamos vivendo é aquilo que nós não gostaríamos de viver. E o estresse se dá também quando eu não tenho aquilo que eu queria ter. Sabe aquela coisa de poder viajar, de poder passear, de poder aglomerar? Pois bem, a carta de 1 Pedro foi escrita para uma comunidade que vivia sob forte estresse. Uma comunidade que se encontrava espalhada por toda a região da Ásia Menor. E se encontravam espalhados não por uma escolha, se encontravam espalhados não porque tinham decidido fazer uma viagem de turismo e explorar novos lugares. Mas o pano de fundo da carta de 1 Pedro é um pano de fundo onde a igreja sofria severa perseguição sob o Império Romano, sob o domínio de Nero. Você conhece a história e sabe que no mês de julho do ano de 64, Nero incendeia Roma e ele culpa os cristãos daquele incêndio. E a partir daquele momento, a vida para os cristãos dentro do Império Romano transformou-se num verdadeiro pesadelo. Alguns historiadores vão falar que as crueldades que Nero perpetrava contra os cristãos eram simplesmente absurdas.
Existem relatos históricos que vão falar de cristãos que eram mergulhados no breu e depois eram amarrados em postes e tinham seus corpos, incendiados, para que pudessem então iluminar os jardins de Nero. Não são poucos os relatos de cristãos que foram colocados dentro de fantasias, como que de feras. Eles colocavam uma fantasia de um animal e eles eram jogados nas arenas para serem atacados por cães e por outros predadores. Aquele grupo de cristãos do primeiro século estava perdendo suas propriedades, perdendo sua liberdade, muitos deles perdendo a sua vida. E é justamente nesse contexto de um ar tão pesado que Pedro, o velho marinheiro, escreve uma carta para falar sobre esperança. É interessante que, se nós entendemos João como o apóstolo do amor, se entendemos Paulo como o apóstolo da fé, ao olharmos para as cartas de Pedro, e especialmente para a 1 Pedro, nós vamos entender que Pedro foi o apóstolo da esperança. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre esta carta, e entender um pouco mais sobre esperança em tempos de desesperança, para que possamos renovar a nossa esperança mesmo em tempos de dificuldade, eu quero convidar você a ler comigo a carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, e eu quero começar no capítulo 1, e ler com você do capítulo 1 do versículo 1, até o versículo 6. Nós vamos nos próximos cultos dominicais, a cada culto, tanto pela manhã quanto à noite, extrair alguns ensinamentos que estão contidos nessa carta. Nós não vamos fazer um estudo expositivo, versículo por versículo, mas nós queremos enxergar algumas verdades nesta carta, que creio eu serão instrumentos de Deus para nesse tempo renovar a sua esperança. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada nos últimos tempos. Nisto, vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos falar com Deus mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, e que este texto possa incendiar o nosso coração com a mensagem da esperança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para estes versículos que eu e você acabamos de ler, existem algumas verdades que vêm ao meu coração sobre a carta e sobre os ensinamentos do apóstolo Pedro, que quero compartilhar com você e desafiá-lo a gravá-los no seu coração. E a primeira coisa que me chama a atenção quando eu olho para essa carta
é que essa carta é uma carta que apresenta a realidade da graça, mesmo em meio ao sofrimento. É interessante que, na sua primeira carta, o apóstolo Pedro vai fazer 15 referências sobre sofrimento. E o interessante é que ele usa, para estas 15 referências, 8 palavras diferentes. Ele vai usar 8 expressões diferentes, se referindo à realidade do sofrimento. No entanto, o que mais me chama a atenção nesta carta não é o fato de o sofrimento ser apresentado por quase 15 vezes, usando 8 palavras diferentes. O que me chama a atenção no texto dessa carta é o fato de que em todos os capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, em todos os capítulos, a palavra graça aparece. Sabe, ele não ignora o sofrimento. Ele não passa pano sobre o sofrimento. Ele não faz com que eu e você não enxerguemos o sofrimento, mas ele nos faz perceber a realidade da graça, mesmo nas noites mais escuras da minha e da sua vida. Quando eu olho para esse texto, eu sou forçado a ser lembrado que Pedro era fruto da graça. É interessante que a carta começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E nos tempos bíblicos, a ideia do apóstolo era alguém que tinha como que uma autorização. Ele era como que um procurador. A palavra do apóstolo era considerada como a palavra do próprio Senhor. Mas a verdade é que a vida de Pedro nem sempre foi assim. No livro da vida de Pedro também tem aquelas páginas que eu e você gostaria que não tivessem sido escritas. No livro da vida do apóstolo Pedro tem momentos onde ele negou Jesus, momentos onde ele, num ímpeto de querer defender Jesus, agride um soldado. Você vai encontrar no livro da vida do apóstolo Pedro momentos como aquele em que ele se achou melhor que os seus colegas, a ponto de dizer: Senhor, pode todo mundo te abandonar, menos eu. No livro do apóstolo Pedro, mesmo depois da experiência maravilhosa com o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, você vai encontrar algumas notas de reprovação, como a que Paulo faz a respeito dele, lá na carta aos Gálatas, dizendo que Pedro, num determinado momento, mudou o seu jeito de tratar os gentios, quando chegaram os judeus da circuncisão. A vida de Pedro não foi uma vida só de vitória. A vida de Pedro não foi uma vida só de sucesso. Mas a vida de Pedro foi uma vida marcada pela graça de Deus. Sabe, eu entendo a graça de Deus como recurso divino para um filho necessitado. Existem momentos na nossa vida em que as lutas são tão grandes. Existem momentos na nossa vida onde a pressão é tão intensa. Existem momentos na nossa vida onde nós olhamos e percebemos o sofrimento permeando todas as páginas do livro da nossa história. Pois bem, quando isso acontecer, perceba que a graça de Deus é uma realidade, mesmo em tempos de sofrimento.
O apóstolo Paulo, ele nos conta uma experiência interessante na sua segunda carta aos Coríntios. Ele fala sobre um espinho na carne, algo sobre o qual ele por 3 vezes orou, pedindo que Deus retirasse dele aquele espinho. E ele, apesar de ter orado insistentemente, por 3 vezes a resposta do Senhor para ele foi um eloquente não. No entanto, é interessante que o Senhor dá um não e logo depois diz o seguinte para o apóstolo Paulo: olha, Paulo, o que você precisa não é que eu retire o espinho. O que você precisa é mergulhar na minha graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero convidar você a contemplar nas páginas da sua vida as expressões da graça de Deus. O apóstolo Pedro, ele começa o livro e termina o livro, e em todos os capítulos, falando da graça de Deus. Essa carta é uma carta que tem o poder de renovar a nossa esperança, porque ela nos ensina que quando nós compreendemos quem somos e compreendemos o que temos, nós podemos nos alegrar mesmo em meio às dificuldades. Perceba, quando você entende quem você é e quando você percebe o que você já tem, mesmo em meio às dificuldades, você consegue se alegrar. Observe o que o apóstolo vai falar aos eleitos de Deus. Verso de número 2, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ele vai nos fazer lembrar que nós não fomos lançados na terra a esmo, como alguém que joga dados sobre uma mesa. Nós não somos fruto de um erro, de um acaso. É possível que alguém já tenha dito para você assim: olha, o seu nascimento foi um erro, você não foi planejado. Quero dizer que ainda que você não tenha sido planejado pelo seu pai, pela sua mãe, você foi sim planejado por Deus. Escolhidos por Deus. E ele continua dizendo: pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar pelo menos 3 grandes momentos significativos onde houve aspersão do sangue. Quando você vai lá para Levíticos capítulo 14, você vê que quando o leproso ele era purificado, sobre ele era aspergido sangue. A aspersão do sangue significa a nossa purificação. Significa que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos e fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Há uma segunda ideia muito forte sobre aspersão, que nos faz lembrar do momento aonde os filhos de Arão, os levitas, foram separados, foram consagrados para o serviço. Você vai encontrar isso lá no texto sagrado também de Levíticos, quando eles foram consagrados, ou seja, nós não só fomos purificados, mas nós também fomos consagrados para o serviço. A aspersão nos faz lembrar aquela experiência de Êxodo capítulo 24, quando o Senhor estabelece uma aliança com Moisés, e ali em Êxodo capítulo 24 há uma aspersão de sangue, como que dizendo que havia sido estabelecido um vínculo eterno e inquebrável. Você já parou para pensar quantas bênçãos, quanta coisa o Senhor tem feito por você? Verso de número 5 diz assim:
vocês que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Amados irmãos, o apóstolo Pedro aqui, quando vai falar protegidos ou guardados, ele vai falar sobre um termo militar, sobre o por sentinela, sobre o estar em constante ou sob constante vigilância. Irmãos, nós somos pela fé, protegidos pelo poder de Deus. Irmãos, eu fico imaginando às vezes que se no final do dia Deus nos mostrasse um filme dos livramentos que Ele realizou em nosso favor, talvez no dia seguinte, alguns de nós nem de casa sairíamos. Nós temos sido protegidos pelo Senhor. E quantas vezes, irmãos, o fato de não percebermos estas bênçãos, o fato de não percebermos o quão abençoado nós somos, tem roubado de nós a possibilidade de nos alegrarmos, de celebrarmos a vida, mesmo em meio às dificuldades. Falava aqui alguns domingos atrás que eu e você, às vezes ficamos lamentando tanto o que não temos, que esquecemos aquilo que o Senhor já nos tem dado. Falava aqui alguns dias atrás que às vezes eu e você observamos tanto aquilo que nos falta, que nos esquecemos de celebrarmos, de nos alegrarmos com aquilo que já temos. Aquele povo que se sentia perseguido, pressionado, estressado, aquele povo que se sentia sem esperança, aquele povo que talvez se sentisse por alguns instantes como o mais abandonado dentre os abandonados, agora é visitado pela palavra do apóstolo Pedro, para que eles pudessem se lembrar que eles foram escolhidos por Deus, que eles tinham uma aliança eterna com Deus, e que em toda e qualquer situação o Senhor os protegia. Gosto do texto do Salmo que vai nos dizer que o Senhor é quem nos guarda, e Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém. Mas quando eu olho para esse texto, eu entendo que eu posso renovar ou ter a minha esperança renovada ao perceber que todo contratempo é um teste de fé que vai durar apenas por um pouco de tempo. Perceba que a Bíblia vai nos dizer no verso de número 6, nisto vocês exultam. Ele está falando aqui de alegria em meio ao sofrimento. Ele vai falar, olha, vocês têm tudo isso, todas essas bênçãos, e por isso vocês podem exultar, podem se alegrar, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Eu queria que você grifasse na sua mensagem, na sua Bíblia, essa expressão, por um pouco de tempo. Talvez o grande problema que tem nos assolado nesses dias é que muitos de nós estão achando que o agora vai ser para sempre. O grande problema que tem nos assolado nesses dias é que muitas pessoas estão achando que esse tempo nunca vai passar. Interessante, ele usa a expressão provação. Pastor Jonathan, pregando aqui na nossa igreja, num dos domingos, dizia que a palavra provação
Um dos seus significados pode ser entendido como aquilo que revela o real valor das coisas. Eu e você estamos passando por um tempo de provação. Mas eu queria dizer para você, é apenas um tempo. No domingo passado eu ouvi um áudio da nossa irmã Yasmin. E momentos antes dela ser entubada, dela passar por um procedimento ali na UTI, ela disse que estava acompanhando o culto, participando do culto de aniversário. E o momento do culto que a chamou a atenção foi quando o Tiago Grulha cantou aquela música Vai Amanhecer. E ela disse que aquela música foi como que Deus falando com ela assim: eu estou no controle. Todas as coisas estão nas minhas mãos. Tudo parece nebuloso, mas só parece. A noite parece que não vai ter fim, mas só parece. A dor parece que não vai ter fim, mas só parece. O problema parece que não tem solução, só parece. Vai amanhecer. Nisso vocês se alegram, ainda que por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, ele, se despedindo dos seus discípulos, vira para eles e diz assim: agora um pouco e vocês me verão, e outra vez mais um pouco vocês não me verão. Opa, troquei. Ele disse assim: agora um pouco e vocês não me verão, e outra vez mais um pouco e vocês me verão. E os discípulos ficaram sem entender o que ele estava falando, sem entender o que ele dizia com essa expressão: vai passar um tempo sem vocês me verem, e depois vai vir um outro tempo e vocês vão se reencontrar comigo. Que história é essa? E Jesus aponta então e abertamente fala com eles sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, fala sobre os dias de choro, mas fala sobre a alegria do reencontro. E Jesus usa uma parábola muito interessante quando ele diz assim: olha, a mulher quando está para dar à luz, ela geme, ela sofre, ela sente todo tipo de dor, mas quando é nascida a criança, ela se esquece de tudo por ter dado à luz a um menino. E aí Jesus completou: agora vocês choram, se lamentam, a barra está pesada, mas fiquem tranquilos, nós nos reencontraremos. E a tristeza será substituída pela alegria. E aí Jesus disse assim: e por uma alegria que ninguém pode tirar. Por um pouco de tempo, mas creiamos sempre, vai amanhecer. Deixa eu orar com você. Querido Deus, eu quero nesta hora apresentar a vida de cada irmão que nesta hora participa conosco deste culto. Ó Deus, esse culto tem chegado aos mais variados lares, às mais variadas pessoas que estão enfrentando as mais variadas situações. Ajuda-nos, Pai Santo, a perceber a realidade da graça, mesmo em meio ao sofrimento. Ajuda-nos, Senhor, a entender quem somos e o que temos. E ao entendermos quem somos e o que temos, podemos sim nos alegrar, mesmo em meio às lutas. Mas Deus nos faz entender que os testes e provas vêm ao nosso caminho, e eles até nos entristecem,
mas por um pouco de tempo. Dá a cada um destes teus filhos a certeza de que, por mais escura que seja a noite, pela fé cremos que vai amanhecer. Cuida de cada um dos teus filhos, é o que te pedimos. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao término dessa celebração ao nome do Senhor. Quero convidar você para que estejamos juntos daqui a pouco, às 18 horas, onde nós estaremos com a segunda reflexão em 1 Pedro sobre o tema Renove a sua esperança. Convide mais alguém, seja um missionário nesse tempo, convide um amigo, convide um familiar e vamos juntos aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 34, no verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos orar mais uma vez? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Até às 18 horas. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade